Oi, gente! Olá, gente! Bem-vindos a mais um Make Mistério. Eu tô tentando pensar numa introdução legal pra esse vídeo. Então estamos aqui, sim, nesse belíssimo quadro aqui, o quadro principal deste canal do meu coração, Jéssica. O Make Mistério, que eu vou ler as suas histórias sobrenaturais que vocês me mandam por e-mail. E aí, enquanto isso, eu me maqueio, faço a maquiagem. Hoje eu vou fazer uma maquiagem um pouco diferente. Parece mais difícil, então pode durar mais tempo. Porque no último vídeo, algumas pessoas deram a ideia de eu fazer uma maquiagem mais difícil pro vídeo durar mais. Lembrando que eu não li nada antes, porque eu gosto daquela coisa de você ler na hora e ter a primeira reação. E eu fico feliz que vocês tenham gostado do jeito que eu tô contando as histórias. Eu tô tentando contar de um jeito que dá medo mesmo. E de uma forma mais assim, digamos, como se fosse eu, sabe? Pra não ficar uma coisa só eu olhando pro lado assim e lendo, sabe? Fica uma coisa muito impessoal, sei lá. Acho que não fica tão interessante quanto eu realmente interpretar a história, digamos assim. Miúcha, pelo amor de Santo Cristo, entendeu? Vai derrubar meu piano. O que você quer? Tá bom já de me cheirar. Gente, eu esqueci de pegar a base pra fazer esse vídeo e eu tô com preguiça de levantar, tá? Então eu vou usar só corretivo na minha pele hoje. Talvez esse corretivo seja até claro demais, não tenho certeza, eu tô um tempo sem pegar sol, mas depois eu acerto com blush, contorno e tal. E a dica é pra vocês colocarem no título, né? Vocês criarem um título que me dê vontade de ler a história. Às vezes eu posso até usar esse título aqui na thumb do vídeo, sabe? Uma coisa assim, que chame a atenção, que tem a ver com essa história, que resume ela. Como essa primeira história aqui, ó, que ela se chama O Homem de Preto. Vou contar uma das experiências que eu tive quando eu tinha 9 anos. Eu, minha mãe e minha irmã, a gente estava numa casa de um dos irmãos da igreja. Todo mundo foi dormir e eu e mais 3 crianças que estavam comigo, a gente ia dormir na sala. E minha mãe no quarto em frente. Apagaram as luzes, todo mundo foi dormir, eu continuei acordada porque eu tava sem sono. Quando eu comecei a ouvir umas pegadas pela casa, umas vozes. E aí, de repente, o Homem de Preto apareceu na minha frente. Eu fiquei muito assustada, né? Porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida. Eu comecei a chorar muito, chamei minha mãe. Ela demorou pra me escutar, mas quando ela chegou, eu comecei a contar tudo pra ela. A gente começou a orar e, infelizmente, aquela coisa não tava indo embora. A gente ficou um bom tempo ali orando e uma hora o Homem de Preto foi embora. E a minha mãe ficou comigo até eu pegar no sono, né? Depois daquele dia, eu nunca mais esqueci esse Homem de Preto. Gente, com o tempo, vai me falando aqui embaixo como vocês preferem que eu faça, porque assim, eu tô gostando de contar a história uma atrás da outra pra gente não sair do clima, sabe, de medo e tal. Só que no último vídeo, acho que 1 ou 2 pessoas comentaram que elas gostam quando eu dou minha opinião. Não sei, opinião não tem como eu dar numa história. Tipo assim, faça algum comentário depois. Então, comenta aqui embaixo pra mim se vocês preferem que eu conte direto as histórias pra dar mais medo, ou se vocês querem que eu fale alguma coisa. Às vezes não tem muito o que falar, gente. Mas assim, se eu tiver algum comentário, eu posso soltar. E a próxima história também tem um título legal, que eu pensei no outro sentido, mas vamos esquecer desse sentido agora. Sentindo uma vibração. E esse acontecimento é recente, viu? Ele aconteceu no mês passado, em maio. Bom, então eu tava prestes a dormir, né? Naquele momento quase pegando no sono e de repente eu levei um supapo. Que é quando a gente toma um susto e precisa acordar na hora. E eu senti alguma coisa passar forte e rápido por cima da minha cabeça. Fazendo um som forte na cortina e no meu travesseiro. Detalhe que eu tava de bruços com a cabeça virada pra parede e logo fiquei bem arrepiada. Eu decidi não abrir meu olho, porque eu tava sentindo uma vibração muito forte, aí eu comecei a conversar com Deus e finalmente consegui cair no sono. Eu sou sensitiva, né, isso é de família, porque tem pessoas da minha família que também são, principalmente meu pai e minha mãe. Bom, gente, acabou essa história, vou soltar um pequeno comentário pra quem gosta de ficar satisfeito. Eu acho que já senti coisas assim também, né, já passei por coisas assim, já vi formas de pessoas no meu quarto. E eu acho bem assustador. Eu geralmente não tento dormir, eu acendo a luz, sei lá. Eu acho que a luz é uma coisa divina que vai me salvar de qualquer mal que tentar me pegar. E aí eu fico acordada geralmente até 5 da manhã, né? Porque eu começo a dormir, quando eu vejo que o sol tá nascendo, eu penso, estou segura. Eu tinha uns 9, 10 anos e tava na sala da minha avó quando de repente eu decidi olhar pro portão.
logo vi a aparência de um homem que aparentava estar de chapéu e um paletó, sabe? Não dava pra ver o rosto, né? Até porque eu fiquei paralisada quando eu vi ele. Mas por um instante eu pisquei e quando eu olhei de volta o homem tinha desaparecido. Até hoje eu não entendo a situação, sabe? Mas ficou marcada na minha cabeça com certeza. A próxima tem o título apenas de História Sobrenatural. Para contextualizar, primeiramente, a minha família sempre morou em bando, então meus vizinhos sempre foram a minha família, os meus primos moravam do lado da minha casa e a gente dividia a parede do nosso quarto, então dava para eles me ouvirem de lá, eu ouvia eles de cá. Bom, eu sempre ouvi coisas enquanto meu primo via sombras. Quando a gente tinha uns 10, 11 anos, a gente passou por um acontecimento muito estranho na mesma noite. O que ele via, eu ouvia. Ele estava deitado na cama dele enquanto tinha umas sombras sobrevoando por cima e eu conseguia ouvi-las sussurrando. Elas estavam em círculos em cima dele e eu sabia, eu tinha certeza que vinha de lá. Eu só ficava rezando e enquanto isso eu ficava ouvindo entregue sua alma para o diabo. Isso durou alguns minutos e foi péssimo. Na manhã seguinte a gente contou isso um pro outro, né? E hoje em dia a gente finge que nada aconteceu. Que medo. Que básica essa história. E aqui temos o dia em que eu vi a morte. Eram umas 9 horas da noite e eu sempre gosto de dormir com a luz do banheiro acesa. Eu gosto de fazer isso porque essa luz ilumina o corredor que é de frente pro meu quarto. Então eu dormi normalmente, né, como qualquer outro dia. Até que do nada, às 3h04 da madrugada, eu acordei com muita energia e fiquei olhando pro nada, tentando pegar no sono de novo. Eu olhei pro corredor de repente e a luz do banheiro tava piscando e acendendo, piscando e acendendo. E tava assim, sabe, de um jeito suave, quase que devagar, como se alguém estivesse fazendo aquilo. Quando apagou de uma vez, de repente eu vi uma sombra de 2 metros de altura. Deus, Ele está comigo, Ele está... Tava na porta do meu quarto, ficou me encarando, eu não tive reação nenhuma, até que eu decidi pegar meu celular pra ligar a lanterna e colocar na direção daquela coisa, né? Quando liguei, sumiu. Desliguei, sumiu. Eu liguei de novo e acendi a luz do meu quarto, mas eu não conseguia dormir mais. Gente, nesse momento desse vídeo, eu quero propor uma coisa muito legal da gente fazer. Uma canção em grupo. Gostaria de fazer isso, né, pra gente abençoar nossas casas, já que a gente tá aí ouvindo isso, eu tô aqui lendo, né? Essa minha maquiagem tá meio cagada, porque é a primeira vez que eu faço esse estilo, né? Mas vamos lá, depois eu vou colocar uns cílios postiços e ninguém verá. Vai parecer que eu sou uma super maquiadora, mas enfim. Vamos fazer uma canção em grupo, né? 1, 2, 3 e... O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz a terra estremecer e eu esqueci. Yes, entra na minha casa. Vamos pra próxima história, né, gente? Essa pessoa tem 3 histórias. E aí eu achei interessante que ela colocou assim, separado cada caso e um título em cima, o que eu achei bom. A primeira se chama Mortes Ocultas. Bom, desde meus 5 anos de idade, mais ou menos, eu sou uma pessoa muito sensitiva. Eu consigo sentir as coisas, ver, mas eu nunca tentei me comunicar, sabe? Bom, quando eu era pequena, meus pais, a gente morava numa casa pequena, né? Era num bairro afastado de tudo, sabe? Então, os meus pais depois resolveram se mudar para um bairro que era mais próximo de tudo, perto de mercado, comércio e a nossa escola. Quando a gente se mudou, né? Aquela coisa nova, as coisas eram incríveis. Eu chegava rapidinho da escola, a padaria era do lado de casa. E a casa, né, era bem maior em comparação com a nossa anterior. Mas assim que a gente se instalou, eu comecei a sentir uma energia muito ruim na lavanderia e principalmente no meu quarto. Mas não importava, né, gente? Porque eu tinha que dormir lá de qualquer jeito, então... A minha rotina era quase sempre a mesma, eu chegava da escola, ia arrumar as coisas, limpar a casa. E minha mãe me pediu uma vez para quando eu chegasse da escola, eu colocar as roupas na máquina de lavar. Eu cheguei em casa e eu fui logo fazer o que minha mãe pediu. Mas quando eu tava chegando na lavanderia, eu vi uma menininha de costas, cabelo loiro, vestidinho branco, e ela tava correndo, como se estivesse brincando. Eu saí de lá, né, morrendo de medo e...
dane-se a roupa, né, cara? Eu não ia ficar lá de jeito nenhum. Óbvio, quando meus pais chegaram em casa, eu contei essa história pra eles não acreditaram, né? Até que um dia eu tava ouvindo a minha mãe conversar com a vizinha, né? Minha mãe não sabia que eu tava lá. Mas a vizinha simplesmente perguntou pra minha mãe por que minha mãe tinha coragem de morar numa casa onde algumas pessoas tinham morrido antes. Minha mãe ficou assustada, né, ficou com o olho arregalado, assim, ficou horrorizada de ouvir aquilo, mas ela quis saber mais, então ela perguntou pra vizinha, e a vizinha explicou que antes morava uma família lá, o marido, a esposa e a sogra. Um dia esse marido, ele assassinou a esposa, a sogra e depois no final ele se matou. A minha mãe ficou em silêncio, né, porque ela achou que a gente não sabia de nada, e ela sabia que eu e meu irmão, a gente era bem medroso, então se a gente soubesse, né, a gente não ia querer ficar naquela casa. Até que uma noite eu tava, assim, com bastante medo, né. Então, como eu sentia essa energia ruim no meu quarto, eu pedi a minha mãe pra eu dormir com ela no quarto dela. Ela deixou, né? Só que aí durante a noite eu tive que levantar pra fazer xixi. Eu não quis acender nenhuma luz da casa pra não acordar ninguém. E quando eu tava voltando do banheiro, eu vi um homem sentado no sofá. Ele tava de calça jeans bem escura, um jeans escuro, sabe? Uma blusa de gola alta, azul marinho, um cabelo preto, de topete. Ele era negro. Eu me assustei tentando demonstrar nada, né? Porque minha avó me conta, ela sempre falou pra mim que quando você vê uma coisa dessa, você não pode demonstrar medo, porque eles se alimentam disso. Então eu tentei fingir que não tava nada acontecendo, né? Mas eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Ele tava com uma cara de raiva, sabe? Como se ele não me quisesse ali. Ele tava bufando com ódio. E eu fui embora, simplesmente, fingi que nada tava acontecendo. No dia seguinte eu contei pra minha mãe, ela ficou com o olho arregalado, ela ficou assustada e fingiu que não sabia de nenhuma história. A gente morou nessa casa até o dia que a minha mãe se separou. E a segunda parte da história dela se chama O Reflexo da Menina. Logo no início da separação da minha mãe, ela tava numa fase de curtição, sabe, aproveitando. E aí uma noite ela resolveu sair com as amigas dela, e aí ela começou a se arrumar umas 8 horas, ficou pronta umas 9, e aí ela decidiu sair. Eu fiquei no quarto dela, brincando, olhando as roupas dela, passei o batom dela, peguei o espelhinho e fiquei assim, ó, rodando pelo quarto, sabe? Brincando, tava me sentindo uma estrela do cinema. E de repente tudo perdeu a graça, né? Porque eu vi uma menina pelo reflexo do espelho, ela tava olhando pra mim, era uma menina asiática, eu fiquei com muito medo, virei pra trás correndo assim e eu não vi nada. Então eu saí do quarto, não quis ficar ali, não. Gente, minha maquiagem tá pronta. Eu fico diferente com esse cabelo penteado pra trás, né? Mas enfim, gente, vou acabar por aqui, até porque meu celular já começou a descarregar. Meu celular não, a câmera já descarregou, inclusive. Eu tô aqui no finalzinho dela pra fazer esse tchau pra vocês aqui, muito especial, entendeu? E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu li bastante história hoje, eu achei que as histórias foram boas, viu? Até eu fiquei com medo aqui, fiquei com nervoso, entendeu? Olhei pros lados, rezei pra Deus. E eu espero que também tenha dado medo em vocês, porque é o intuito desse quadro, né, gente? Eu acho que quanto mais medo dá, ele fica melhor. E compartilha esse vídeo, gente, pras pessoas que você conhece, pros seus amigos que também gostam desse tipo de vídeo. Pra gente crescer esse canal aqui. Curte bastante, porque isso também faz diferença. O vídeo vai ser mais divulgado, vai ter mais alcance, isso vai ser legal pro canal crescer, né? Porque eu quero que esse canal aqui dê certo, pra gente fazer esse tipo de coisa aqui. Então compartilha onde você quiser, onde você souber que tem gente querendo ver esse tipo de conteúdo, tá? Comenta, se inscreve, me siga lá no meu Instagram, Jéssica Andrade, se inscreve no meu canal principal também, Jéssica Andrade. E se inscreve nesse aqui, né? Já falei? Sim, já. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu tô me sentindo gata. Gata e assustadora. Quase solucei aqui, mas eu segurei. Então é isso, gente.